Olá, bem-vindo ao nosso canal. Meu nome é Thiago de Paula e você está em mais um vídeo da playlist Senso Crítico. Uma seleção de vídeos que trata sobre os mais variados assuntos referentes ao mundo da hipnose. No vídeo de hoje vou te provar que a abreação, do jeito que as pessoas ensinam, é lero-lero. Duvida? Vem comigo depois da vinheta. Este é o último vídeo dessa temporada do Senso Crítico. Vamos começar nas próximas semanas blocos novos para dar novos ares aos temas abordados aqui no canal. Mas é claro que uma nova temporada está sendo preparada e em breve você terá acesso. Então, já se inscreve no canal para não perder nada que está por vir. Bora lá falar de abreação. Ab é um prefixo grego que representa excesso. Logo, ab-reaction seria excesso de reação dentro de um processo hipnótico qualquer. Quase que imediatamente, os grandes mestres da hipnose começaram a compartilhar e difundir ideias equivocadas sobre abreação ou ab-reaction nos cursos Brasil afora. Segundo essa visão quase que de senso comum, a abreação passou a ser entendida como várias outras coisas, de menos abreação. Alguns acreditam que um grito ou um choro intenso pode ser abreação. Acredito que aqui as pessoas confundem abreação com catarse. Catarse é uma manifestação física intensa causada por algum processo psíquico. Quando o cliente está em um processo de hipnose qualquer e acessa algo muito intenso, a mente não dá conta de solucionar tudo sozinha. Acaba somatizando, usando o corpo para representar este sofrimento psíquico através de choro, grito, contorções, arcos catalépticos, apetequias, aquelas manchas vermelhas que aparecem pelo corpo, aparentemente do nada. E outros vários fenômenos físicos como contrações musculares, espasmos e outros. Hoje em dia, tudo isso já é bem estudado e até classificado, dando origem a diversas tabelas de profundidade e sintomatologia de transe. Mas mesmo assim, alguns acreditam que isso é abreação. Sabe o mais confuso? Pode ser. Como assim, Thiago? Calma que eu vou explicar. Abreação não é excesso de reação? Então é impossível avaliar o que é excesso sem considerar excesso para quem e sem considerar o contexto do processo hipnótico. Por exemplo, se você está fazendo um show de hipnose onde o objetivo é fazer rir, se uma pessoa começa a chorar no palco, mesmo que seja um choro comedido, isso não está dentro do contexto, do ambiente, não faz parte do objetivo. Dessa forma, um leve choro no palco durante um show de hipnose pode ser um excesso. Pode ser uma abreação, a não ser que a sugestão que você deu no palco fosse te fazer chorar. Se não for isso, um choro no palco vai abalar o clima geral da apresentação. Ab-reaction, excesso de reação. Agora, se você está fazendo uma regressão e começa a perceber que seu cliente está chorando, você não vai considerar isso um excesso de reação, ou pelo menos não deveria, porque o choro, nesse caso, é um sinal de que o processo está funcionando e que você conseguiu associar a pessoa e está prestes a chegar na hora exata de ressignificar tudo. Por mais intenso que seja um choro na clínica, isso não é uma abreação. É apenas um acesso de estado interno, no máximo uma catarse. Então a primeira coisa importante a se atentar antes de dizer se algo é ou não abreação é verificar o contexto do procedimento e o objetivo do processo hipnótico. Se o choro vem na hora que é para fazer rir, é um problema. Se o choro vem na hora que é para fazer chorar, é comprovação de que o processo está funcionando. Outro ponto importante para considerar uma reação como em excesso ou não é definir o para quem. Em excesso para você, terapeuta, em excesso para o cliente, em excesso para uma plateia no palco. Por que isso? Quando eu comecei a atender na clínica, me surpreendi com meus primeiros choros. Eu era inexperiente, nunca tinha acontecido isso antes, então é normal que na minha interpretação, naquele momento, daquele choro, significasse algo em excesso. Depois de anos atendendo e de muita coisa sinistra presenciada, é raro eu considerar uma reação em excesso hoje em dia. O que eu quero dizer é que o que é excesso para você pode não ser para outro terapeuta, que talvez tenha mais experiência ou que tenha vivido mais reações intensas do que você. Quando consideramos o cliente, é fundamental que você, como terapeuta, diga para ele o que esperar dos processos. Se ele souber o que pode acontecer, dificilmente ele vai se preocupar com o que é excesso ou não. Eu costumo dizer para os meus clientes o seguinte: nada tem que acontecer, mas que tudo que tiver que acontecer deve ser permitido. Ele sabe que pode acessar emoções fortes e que tudo bem. Se der vontade de chorar, tudo bem, porque será para resolver. Assim eu me certifico que o meu cliente não vai interpretar uma reação qualquer que ele tiver durante o processo de transe como em excesso. E é claro que eu acompanho tudo,
sempre o deixando tranquilo, sinalizando que o que está acontecendo ali no momento faz parte do processo e que tudo bem. Se ele chora, eu digo, deixe que as lágrimas ajudem você neste processo. Se ele demonstra dor ou incômodo, eu digo, deixe doer, vai ser a última vez. Assim, ele não terá uma percepção de abreação. Para a plateia em um show, aí a coisa fica mais complicada, porque, como eu já disse, um choro, por menor que seja, pode ser uma reação em excesso no contexto de show. Temos vários exemplos do que consideramos abreação na ocasião. No show. Em um dos primeiros shows de hipnose que o Douglas Assis fez, há vários anos atrás, uma menina de 19 anos estava sentada em transe tranquilamente quando, de repente, ela abriu os olhos virado e começou a dizer: o que eu estou fazendo aqui? Com uma voz bem distorcida. É claro que todo mundo ficou assustado, inclusive o Douglas, que não tinha nem um quinto da experiência que ele tem hoje. Certeza que ele pensou, o que eu estou fazendo aqui? Mais recentemente, em um dos nossos últimos Comicamente, uma moça na plateia entrou em transe e começou a fazer uma terapia com ela mesma. Aparentemente, ela estava em um sofrimento muito intenso. Ela atrapalhou um pouquinho a atmosfera do show e a atenção da plateia, mas ao final do processo ela deu um depoimento lindíssimo, dizendo que havia passado por um dos melhores momentos da sua vida. Mesmo assim, esse acesso que ela iniciou, e olha que ela nem estava no palco, e a gente tentou tirar ela de todo jeito, mas ela queria fazer aquele processo. E isso pode ser considerado uma abreação, porque foi fora de contexto, nas rodas de Charcot. Se você já viu os vídeos dos nossos cursos, ou se já fez algum deles, conhece a roda de Charcot magnética. É um processo de transe carregado de filtros mentais, mensagens não verbais e rituais intensos, onde usamos a fascinação e o magnetismo para tratar pessoas em grupo. Por causa de toda a preparação que o processo exige, as sugestões são muito intensas e é normal acontecer muitas catarses, muitas mesmo. Quando começamos a fazer a roda, ficávamos assustados às vezes com tudo aquilo e considerávamos quase tudo que acontecia na roda uma abreação. Mas hoje em dia é raro acontecer algo que realmente consideramos uma reação em excesso. E é fundamental lembrar que o objetivo é uma imersão profunda e rápida, onde as catarses elas são esperadas. Quase nada deve ser considerado abreação nesse contexto, mas sim reações esperadas. E em qualquer catarse ou reação intensa, o mais importante é cuidar do seu cliente, se certificando que ele não vai se ferir no processo e deixa rolar. Hoje em dia, quando lembro de todas as nossas rodas de Charcot, só tem uns 2 casos que eu considero abreação, porque foram mais intensos que o que se podia esperar mesmo para uma roda de Charcot, onde normalmente as coisas são intensas. Mais uma prova de que não dá para considerar algo em excesso se não avaliarmos o contexto e os envolvidos no processo. É por isso que o nome deste vídeo é Abreação Não Existe. Não existe do jeito que as pessoas acreditam. Não existe dessa forma tão super valorizada e super temida como todos vendem aí nos cursos. E se você em algum processo considerar uma reação em excesso demais, em excesso para o seu cliente suportar, em excesso para o público em um show, ou simplesmente em excesso para você dar conta de resolver, aí não se desespere. Outra coisa que não existe é essa história que se você tocar em alguém que está numa abreação, você irá ancorar aquilo nela. Não vai. A não ser que você queira sacanear a pessoa e dê essa sugestão específica para ela. Caso contrário, nossa mente não vai permitir que isso aconteça. Pensa bem. Se para a gente construir uma âncora positiva em um contexto terapêutico, a gente tem que repetir várias as vezes a ancoragem para reforçar isso no nosso dia a dia, por que uma âncora tão negativa seria construída de uma vez só e sem ao menos uma sugestão específica para tal? Não faz o menor sentido. De qualquer forma, eu oriento os meus alunos a não tocarem ou tocarem o mínimo possível nas pessoas. Primeiro, porque não precisa. Segundo, porque hoje em dia as pessoas estão muito esquisitas. Vemos casos de abusos em clínicas e consultórios o tempo todo. Então é melhor se prevenir ao máximo. Mas caso você precise tocar em uma pessoa durante uma abreação, para acalmar ou para proteger a pessoa, faça sem medo. E sugestione coisas boas no lugar para a mente voltar para um lugar seguro, por exemplo, e ressignifique aquela emoção. E se preferir, para garantir, no final, dê uma sugestão para que aquele toque que você deu não ancore nada. E pronto!
Mas relaxa, que a aberração não é nem de perto o bicho de 7 cabeças que alguns desenham por aí. Na verdade, a aberração é muitas vezes perfeita, desejada, porque é sinal de uma associação intensa do seu cliente ao problema. Da próxima vez que passar por uma experiência dessas, lembre-se do seu contexto, do seu objetivo, antes de julgar se é uma aberração ou não. E calma, vai dar tudo certo no final. Espero que tenha gostado deste vídeo. Comente com suas perguntas, dúvidas, diga o que você achou do assunto e se você concorda ou não com o meu ponto de vista. Aproveita para nos seguir nas redes sociais e participar das promoções que a gente sempre está preparando por lá. Verifique se já está inscrito no canal e se não tiver, é só clicar em se inscreva. Clica no sininho também e assim você vai ativar as notificações e receber também por e-mail tudo o que estamos preparando para você e nunca mais perde um vídeo desse canal. Vídeos novos todas as quartas, 18h30. Até a próxima. Durma.